E encerrando aí, né, hoje é a última quinta que eu venho trazer, então, informações sobre o Outubro Rosa. Eu fiz uma pergunta esses dias para umas pessoas que vieram me procurar. E você já fez o seu autoexame? Porque a gente fala tanto em Outubro Rosa, e festa aqui, festa lá, e não sei o quê. E aí ninguém para, às vezes, para pensar, né? Tu fez o teu autoexame? Que seria o básico, né? De a gente poder dizer, sim, o meu tá em dia. E os teus exames de sangue, o teu acompanhamento médico tá em dia. Então, só pra gente finalizar, né? Pra resgatar essas coisas, digo, que são importantes. A Débora teve aqui, a nutricionista, semana passada, e ela deixou muitas dicas de saúde. Até a última pergunta que eu fiz para ela foi, se você pudesse dar uma dica para quem está nos ouvindo para ter mais longevidade. Então ela falou da vitamina D, que quem me acompanha aqui sabe que eu sempre falo da vitamina D. Tem que suplementar, pessoal. Vocês pensem aqueles últimos dias de chuva ali que deu. Quanto sol a gente pegou? Nada. Então a reserva que tu tem, ela vai indo embora. Então, já que tu vai fazer teus exames de rotina, já vai dosar a vitamina D, vai suplementar. A Débora também falou da coenzima Q10, que eu particularmente gosto muito. O que a coenzima Q10 faz? Ela dá energia para tua célula. Então, se tem alguma célula que não está funcionando bem, está meio lá debilitada, o que você vai fazer? Você vai reoxigenar ela. Para quê? Para ela responder melhor quando tu precisa, para ela trabalhar direitinho. E a cúrcuma também é uma das coisas que eu particularmente acho que a gente não pode deixar de colocar no nosso dia a dia. Mas não aquela cúrcuma que tu compra no mercado, que ela tem só 2% de curcuminoides. Aquela cúrcuma que nós vendemos lá na Naturativa, na farmácia de manipulação, que tem 95% de curcuminoides, até 99% ela chega a chegar. Que foi o que os médicos descobriram, que depois da Covid, muitos médicos optaram por tirar alguns anti-inflamatórios que diminuíam muito a imunidade. Então, encontraram essa cúrcuma como uma alternativa para aumentar a imunidade, para diminuir as dores. É bom para quem tem colesterol, triglicerídeo, fibromialgia, artrite, artrose. Enfim, é um produto, assim, bem legal. Mas hoje, Diego, aproveitando aí para gente finalizar, né, a questão do Outubro Rosa e dando boas-vindas para o Novembro Azul, que está chegando também. Hoje eu quero falar de longevidade. Nesses últimos cursos que eu fiz, tá, eu tive, coincidentemente, a última vez que eu viajei, uma palestra de manhã com um médico, psiquiatra, e uma palestra de tarde com um nutrólogo, que eles abordaram muito, muito, muito esse tema, tá? Eles falaram muito que tem um repórter americano, um pesquisador e escritor, que ele começou a andar pelo mundo, já faz mais de 15 anos que ele faz esse trabalho, tá? E ele classificou algumas áreas do mundo como zonas azuis. Provavelmente o pessoal já ouviu falar dessas zonas azuis. Tem, inclusive, só para deixar uma dica, no Netflix, tá? No Netflix tem um documentário, tá? Que diz, o nome do documentário é Como Viver Mais, Como Ter Mais Longevidade, Como Chegar aos 100 anos, tá? Então, quem tem Netflix em casa, quer assistir uma coisa bacana, são vários episódios, tá? E ele descobriu, Diego, que as pessoas que vivem mais tempo, elas não fazem coisas grandiosas para viver mais. Elas têm umas rotinas, tá? Também, o que tem um estudo dinamarquês que diz? Que 20% da nossa longevidade é determinada por genes. Os outros 80% estão a cargo do estilo de vida e do ambiente. Isso significa que, mesmo que envelhecer seja inevitável, o modo como envelhecemos tem tudo a ver com as nossas escolhas. Então, ele identificou, esse escritor, que existem 5 zonas azuis no mundo, tá? Uma está localizada no Japão, que a gente já sabe, né? Os japoneses são muito disciplinados. A outra está localizada na Itália, a outra nos Estados Unidos, tem uma na Costa Rica e uma na Grécia. Nos Estados Unidos, que eles comem super mal, trabalham um monte, dormem pouco. Sim, eu vou explicar para vocês depois por quê, que não é por acaso. Então, baseado nisso, né, nesse estudo dele, ele resumiu tudo que ele viu em 9 lições de como a gente pode viver mais, né? Então, seria... Hoje, eu não vim falar de produto aqui no programa. Hoje eu vim falar do quê? Do que a gente pode fazer nós
sem consumir nada para viver mais. Às vezes as pessoas chegam lá na farmácia e me dizem, né, eu vou usar um exemplo. Ai, Fernanda, eu quero um remédio para dormir melhor, né? Um produto natural para dormir melhor. Então, o que eu digo? O remédio tá aqui, mas os outros 50% é tu que vai ter que fazer. Parar de tomar chimarrão e café depois do meio-dia, jantar mais cedo, ficar menos no celular depois das 8, trocar o celular por um livro depois das 8. Então, assim, tem coisas que dependem da gente, que são as nossas escolhas que fazem a diferença na nossa vida. Às vezes, parece que você olha aquele produto, né, que eles, mas aquilo os caras falaram exatamente para mim. O que eu sempre digo pro pessoal? 70% das pessoas têm as mesmas queixas. Então, daqui a pouco, aquilo que você achou que ia ser maravilhoso, pode ser que só um hábito de vida diferente, alguma coisa diferente que você faça na sua vida, vale muito mais do que aquele produto caro que você pagou. Olha que maravilha. É momento de chamar o papai, a mamãe, o vovó, a vovó, colocar aí do lado do radião para essas lições, então, Fernanda. Exatamente. Hoje nós vamos falar um pouquinho disso. E assim, Diego, tem muitas coisas que a gente já sabe, mas a gente se esquece com muita facilidade. Então, a primeira dica que ele deu, a primeira lição que ele tirou de tudo isso que ele viu, é que a gente precisa se mexer naturalmente. Tá? O que ele viu? Que as pessoas nas zonas azuis, elas não correm maratona, não puxam ferro, mas elas caminham nas montanhas, elas cuidam das suas próprias hortas, elas têm como ideal de diversão uma agradável caminhada na natureza, fazem exercícios regulares de baixa intensidade e mesmo assim elas têm benefícios no tônus muscular, na mobilidade e alívio do estresse. Então, por exemplo, o que eu sempre digo? Tem que ir na academia? Não, tu tem que fazer aquilo que te dá prazer. O exercício físico, ele tem que te dar prazer. Por exemplo, tu pode fazer caminhada, tu pode jogar futebol, tá? Tem um estudo agora que diz que as pessoas que fazem esporte, praticam esporte com raquetes, elas vivem mais. Então, por quê? Porque quando você está fazendo aquele esporte, você tem que estar literalmente se divertindo. Se aquilo é um fardo para você, pode gerar um estresse tão grande que o teu cortisol, que é o que a gente libera quando a gente está estressado, ele seja maior do que se você fica em casa sem fazer nada. Então, você tem que descobrir na tua vida, naturalmente, o que te dá prazer, tá? Outra coisa, Diego, pratique a restrição calórica consciente. Isso não é para emagrecer. Tá? Tem um episódio lá que eu vi, ele diz assim, se até os 40 anos você já comeu tudo que você tinha vontade, de agora em diante está na hora de caprichar, de restringir, tá? Não é que não pode comer mais nada, pode, mas tem que restringir, porque o problema da gordura é aquela gordura que faz mal, é a gordura visceral, que ela fica ao redor do seu fígado, ao redor do seu coração, tá? E é isso aí que às vezes quando você vai fazer um tratamento de saúde impede o seu medicamento de chegar logo no seu sítio de ação. E aí você demora mais para melhorar. Então a gente tem que estar dentro do peso por conta da saúde. Estética é importante sim, mas a saúde ela vem primeiro, tá? Então, a gente tem que parar de comer antes de estar 100% saciado. Isso pode trazer muitos benefícios para o nosso organismo. Olha só, Diego, o nosso cérebro, ele demora 20 minutos para entender a saciedade, tá? Então, essa estratégia, ela ajuda a conter o exagero. Se você comeu, tá? 80% do que você teria vontade. Você tira o teu prato da mesa, vai dar uma volta, vai fazer outra coisa. Quando você chegar de novo na cozinha, você não tem mais aquela necessidade. Então, a gente tem que aprender a ter alguns hábitos saudáveis. E isso não é só para quem quer emagrecer. Hoje, o nosso assunto é longevidade. Então, é comer 80%, tá, do que você realmente gostaria de comer. Outra questão. Tenha uma alimentação baseada em frutos, em produtos frescos e vegetais. Isso não quer dizer que as pessoas têm que comer só vegetal, ter uma dieta vegetariana, tá? Todas as zonas azuis incluem carnes e produtos animais na cultura alimentar, mas de forma secundária. Então, o foco são verduras, frutas, legumes e castanhas, sempre frescas e preparadas em casa. Uma vez eu trouxe uma nutri aqui e ela disse o seguinte:
descascar mais e desembalar menos. Nós vivemos no interior, a gente tem morango fresco, salada fresca. Eu toda semana tenho alguém que vai me vender alguma coisa lá na farmácia. Ovos do interior, caipira. Então assim, ó, no mercado a gente vê que a gente vai no mercado, os produtos são tudo fresquinho. Quem não pode ter horta, por exemplo, precisa comprar temperinho verde. Eu também às vezes fico sem. Vou no mercado, eu pego fresquinho. Toda semana tem coisa nova. Então a gente tem que se beneficiar disso. Outra questão, Diego. Beber vinho com moderação. O álcool em pequenas quantidades, ele pode reduzir o estresse e melhorar a saúde do coração, tá? Mas acima de tudo, o vinho suave, sem açúcar, tá? Então, 2 dedinhos num copo por dia, tá, pessoal? Com moderação, tá? Outra coisa, encontre o seu propósito. Isso é muito importante. Eu até estava falando com o Juliano aqui antes de entrar no ar, tá? Uma vez, quando eu participava da Câmara Júnior, a gente foi numa convenção lá em Foz do Iguaçu e eu fiz um curso com uma pessoa e ele falou muito em Ikigai. E esse escritor, né? Esse pesquisador, ele fala muito em Ikigai. Ikigai é uma palavra japonesa que significa propósito. Então, todo mundo teria que levantar de manhã e ter um motivo, tá? Para tá vivo. Por exemplo, as pessoas das zonas azuis, tá? Elas têm essa noção muito clara. Então, você tem que ter uma razão para levantar da cama de manhã, que seja de trabalho, que seja de família, ou que seja até uma conversa com os amigos. Então, você tem que ter um propósito para outro dia. Quando tu deita na cama de noite, você já tem que pensar o que você vai fazer no outro dia. Que isso é o que te dá aquela razão de viver. Tu tem que encontrar o porquê que você está aqui nesse mundo. Qual é a diferença que você quer deixar para as pessoas que estão perto de ti. Isso é bem importante. Olha, há um tempo atrás eu fui dar uma palestra para um grupo de hipertensos e diabéticos e teve um senhor que me disse assim: ai, mas não tem mais graça hoje ficar com os netos, porque os netos só querem ficar no celular e só querem ficar no computador. Então eu perguntei: será que o teu neto conhece a cidreira que tu tem plantada atrás de casa? O manjericão, o jasmim, os temperinhos, vai para a cozinha com ele, vamos fazer comida, vamos fazer outra coisa. A gente tem que passar isso de geração para geração, porque ninguém nasceu com um telefone celular. As pessoas foram apresentadas a um telefone. E é com tristeza que eu digo que hoje a gente já diz que existe uma abstinência de celular, abstinência de WhatsApp. Os médicos, os psiquiatras tratam isso já. E nas crianças, não nas pessoas de idade. Porque hoje a gente fala, nós temos um problema geral que as pessoas não se dão conta, que é o consumo. As pessoas querem consumir, porque acham que a felicidade dela pode estar atrás daquilo ali. E na verdade, depois que você compra uma coisa, você fica com aquilo e você já não dá mais bola. O que é realmente importante? Aquilo que o dinheiro não pode comprar. E a gente tem que começar a se dar conta disso aos poucos. Tá? Outra questão, Diego. Desacelere e faça coisas que nutram a alma. Tá? Então, pode ser um afazer religioso, uma caminhada. Tá? Níveis mais baixos de estresse significam menos inflamações crônicas. Lembra que teve um programa que eu fiz sobre o estresse? Então, qual que é o estresse positivo? Aquele de curto prazo. Tá? Uma palestra que você tem que preparar, é uma prova que você vai fazer, é um título que você tem que pagar. O estresse de curto prazo que é bom. O estresse de longo prazo ele é prejudicial. Então, coisas que nutram a alma. Ler um livro, escutar uma música, fazer uma caminhada, certo? Outra questão. Encontre uma comunidade espiritual. Então, uma coisa comum à maioria dos centenários entrevistados é a fé. Pessoas que participam de rituais religiosos têm menos chance de se engajar em comportamentos prejudiciais, tendem a ser mais ativos, menos estressados, ter um autoconhecimento maior, tá? A gente sabe que é científico, que as pessoas que melhoram, tem muita gente que melhora da depressão a partir do momento que começa a ir na igreja, Diego. É científico isso.
tá? E já conversei com vários médicos, e os médicos mesmo dizem que as pessoas que têm hábitos religiosos, independente do hábito, né, que hoje a gente sabe que existem várias igrejas, cada um com a sua filosofia, mas o Deus é sempre o mesmo, mas as pessoas que participam desses atos religiosos, elas que têm mais fé, elas adoecem menos e se recuperam mais rápido quando ficam doentes, tá? Outra coisa, priorize a sua família. Quando a gente prioriza a família, geralmente a gente tem um retorno em forma de cuidado e carinho. A maioria dos centenários das zonas azuis viviam com as gerações mais novas da família. Uma interação benéfica para os mais velhos e para os mais novos. Lá em Sardenha, na Itália, eles consideram uma pessoa que tem mais de 100 anos um tesouro nacional, porque ela tem muita coisa para ensinar. Tá? Então é uma coisa que eu digo que a gente vai ter uma geração de pessoas mais velhas e nós temos que aprender a se valorizar. Outra questão, última questão, cerque-se de pessoas certas. Conexões sociais profundas são intimamente ligadas à longevidade. Então, você tem que ter pessoas do teu lado que te tragam saúde, bem-estar, qualidade de vida. Até algumas palavras, elas podem ser tóxicas nas conversas. Uma pessoa que te coloca para baixo, ela não tem necessidade de estar no teu lado. Uma pessoa que só vem conversar contigo quando quer se exibir, ela não tem necessidade de estar no teu lado. Você tem que começar a filtrar, trazer gente que te traz energia, bem-estar, motivação. Olha quando a gente sai e a gente encontra esse pessoal pedalando na estrada. Coisa mais boa poder sair, fazer uma coisa em grupo. Quanta energia, quanta renovação a gente tem quando a gente volta de uma situação dessas, uma caminhada, um encontro. Então, poder escolher as pessoas que estão do nosso lado também fazem muita diferença. Fer, e quem quiser falar, procurar, conversar com vocês, tirar dúvida, como é que faz? Certo, Diego. Então, assim, eu vou fazer uma propaganda do nosso canal do YouTube, que tem muito programa lá, tá? Tem muita informação, tem informação sobre saúde, qualidade de vida, Pix, né? Que é homeopatia, fitoterapia, aromaterapia, tem várias coisas legais. Entra lá no Naturativa RS no YouTube, deixa o teu like, deixa a tua sugestão. Quem mora em Tapejara, a gente está localizado em 2 endereços, na Júlio de Castilhos, onde a gente tem a farmácia e manipulação, e lá na Saúde Center Clínica, onde a gente tem a drogaria bem completa. Também você vai aproveitar todas as promoções que a gente tem ali na farmácia de manipulação, e lembrando que a gente tem a farmácia popular, que alguns medicamentos são gratuitos. Se ficou alguma dúvida, ou se você quiser também comprar na nossa loja online, www.naturativaRS.com.br, e chama a gente no WhatsApp 33443000. A partir da semana que vem, nós já vamos entrar